Direito aeronáutico. O nosso módulo é sobre infração de tráfego aéreo, com uma novidade no nosso bate-papo de hoje. O módulo de infração de tráfego aéreo, ITA, como tendo uma abordagem na perícia aeronáutica. Esse curso de infração de tráfego aéreo você pode fazer isoladamente ou também como um curso, na verdade, um módulo do curso de perito aeronáutico. E nós vamos fazer uma apresentação, apresentando também uma abordagem, como é que esse módulo, ele também pode ser usado dentro da concepção de perícia aeronáutica. Tudo bem, professor Calazans? Sempre um grande prazer tê-los a bordo. Professor Calazans, como é que o ITA, esse curso ou esse módulo de infração de tráfego aéreo pode ser enquadrado dentro da perícia aeronáutica? Existe uma concepção no Brasil ainda muito pouco divulgada e também ainda pouco trabalhada, que é essa concepção de perito aeronáutico. É interessante que quando se fala de perito aeronáutico, dá-se a impressão de falar apenas em acidentes ou incidentes. É uma aplicação também. Mas essa abordagem de perito aeronáutico se encaixa em várias atividades. Nós vamos aqui apresentar algumas delas. Então vamos lá. Quando eu falo de perito aeronáutico, eu falo de uma forma bem abrangente. Eu vou citar aqui alguns exemplos da atividade do perito aeronáutico. Então, o perito pode ser o perito judicial, o perito do juiz, né, aquele um processo, lembrando que não é apenas em caso de acidente. Nós já trabalhamos em muitos casos fora do aspecto de acidente, e civil, administrativo, até mesmo penal. Então, você pode ser perito judicial, um assistente técnico das partes, ou até mesmo um assistente de acusação. Então, o perito, ele é um profissional da aviação, claro, que entende de direito aeronáutico, que entende assuntos relacionados à aviação e pode, né, usar os seus conhecimentos, a sua experiência em várias áreas do direito ou até mesmo na parte administrativa. Eu me lembro, há pouco tempo, um profissional foi chamado para auxiliar um empresário, um profissional da aviação, a auxiliar um empresário a criar uma empresa aérea, o outro uma escola de aviação e o outro um táxi aéreo. Então, perito é aquela pessoa que conhece e tem experiência na área que vai proporcionar ali os seus conhecimentos. No nosso caso aqui de perito aeronáutico, nesse módulo de infração de tráfego aéreo, tem várias aplicações. Uma delas é o processo administrativo. Né? Inquérito policial. Né? Nós já participamos de investigação de acidentes aéreos ou incidentes aéreos em que o ponto principal, a linha de partida, foi sim as regras de tráfego aéreo. Se o piloto ou o controlador de tráfego aéreo, ele deu causa ao resultado, tendo como ponto de partida uma infração de tráfego aéreo. O piloto pousou abaixo dos mínimos, o piloto desobedeceu a algum regulamento de tráfego aéreo. Então, nós vimos já, inclusive, tivemos a oportunidade de trabalhar em que, no caso do inquérito, o delegado precisava de informações e um perito para que pudesse ali instaurar o inquérito policial. Processo judicial civil para fins de indenização. Nós já vimos casos também em que um acidente ele provocou ali uma perda considerável de vidas, né, danos morais e também de danos materiais, a perda total da aeronave. E quem deu causa ao acidente para que seja civilmente responsável por aquele acidente. Então precisa saber quem deu causa, em muitos casos, tendo como ponto de partida a infração de tráfego aéreo. Processo judicial penal,
né? Nós estamos produzindo um documentário sobre o Mamonas Assassinas, e no Mamonas Assassina houve um questionamento a respeito da responsabilidade penal e também civil, dos dois, né? E também administrativa. E tendo como ponto de partida a interpretação do regulamento de tráfego aéreo. E o processo administrativo, propriamente dito, é o que nós estamos fazendo aqui no nosso curso de infração de tráfego aéreo, lembrando, né, preciso enfatizar isso, que esse curso pode ser feito só com essa finalidade. Professor Calazans, eu quero me especializar em defesa de infração de tráfego aéreo. Então tem esse escopo aqui, lembrando, conforme nós estudamos no nosso módulo ou no nosso curso, a infração de tráfego aéreo pode ter repercussão em outras áreas do direito que não só o administrativo. Conforme eu falei, o caso Mamonas Assassinas, no nosso módulo a gente vai pincelar com tudo, tem um curso paralelo, que é o documentário sobre Mamonas Assassinas. Para mim, esse caso é bem emblemático e ele representa bem o nosso curso e o nosso módulo, porque nesse caso, ocorrido em 2 de março, né, de 1996, em Guarulhos, ele teve repercussão em várias áreas do direito e também do administrativo. Houve ali um questionamento na esfera penal, na esfera civil e principalmente administrativa. Lembrando que a esfera administrativa, eu estou falando da interpretação e aplicação das regras de tráfego aéreo. Quem cometeu infração, se é que houve alguma infração, quem originou, quem deu causa ao acidente, nós temos nesse caso aqui o ponto de partida, a infração de tráfego aéreo. Então, esse nosso curso tem por finalidade, além de trabalhar com a infração administrativa propriamente dita, dando aí uma consequência jurídica. Esse outro caso aqui também, 907 Legacy, ocorrido em 2006, né, 29 de setembro de 2006, em que um avião de uma empresa aérea, o Legacy, né, como um táxi aéreo americano, e uma empresa, um Boeing da Gol, da empresa aérea brasileira, o voo 1907. A aeronave, as duas se colidiram em pleno ar, tendo aí a morte de 154 vítimas aí, ocupantes do Boeing. E neste acidente também teve uma repercussão penal muito interessante, mas o ponto de partida foi sim a interpretação das regras de tráfego aéreo. O piloto voou no nível autorizado, o piloto desobedeceu algumas regras de tráfego aéreo relativas à autorização do plano de voo, o controlador cumpriu a fraseologia, lembrando que fraseologia é um item das regras de tráfego aéreo. Então, esse acidente não tem como desvendar o aspecto civil e nem administrativo sem antes, se nós deixarmos de analisar as regras de tráfego aéreo e interpretar. Embora um piloto, um controlador de tráfego aéreo ou qualquer outro perito profissional, ele precisa entender as regras de tráfego aéreo em uma interpretação mais profunda do que aquela que nós comumente vemos. Tá? A Avianca 052, também um acidente muito interessante, ocorrido em janeiro de 1990 em Nova York, uma aeronave de uma empresa colombiana. Também, esse acidente aqui ele é muito interessante, também houve ali uma discussão muito intensa sobre a responsabilidade do piloto, então, do piloto e dos controladores, principalmente no que se refere à fraseologia. Lembrando que fraseologia, que é a comunicação entre piloto e controlador, é um item das regras de tráfego aéreo. Então, a aeronave acabou se acidentando por falta de combustível, mau tempo, ela precisou fazer algumas arremetidas, e houve uma discussão sobre o serviço prestado dos controladores e também o serviço solicitado dos pilotos, que se fez por intermédio da fraseologia de tráfego aéreo, que, repito, é um item das regras de tráfego aéreo. Se não soubermos interpretar as regras de tráfego aéreo, se não soubermos interpretar as
o que se refere à fraseologia, nós não temos como desvendar esse caso que teve repercussão na esfera penal, administrativa e também civil, que era a indenização. Caso excelente para estudar. E temos também, em 2016, um caso muito interessante, chapecoense, que uma aeronave, um voo internacional, levando uma equipe de jogadores de futebol, se acidentou na Colômbia. E esse acidente também com grandes repercussões em várias esferas. Inclusive, eu tive a oportunidade de acompanhar esse acidente quando eu trabalhava em um determinado escritório para fins de responsabilidade, principalmente civil, e nós vimos aqui nesse acidente várias discussões sobre o plano de voo. Quem autorizou o plano de voo? Foi o controlador de tráfego aéreo da Bolívia. Quem aceitou? Foi o controlador de tráfego aéreo da Colômbia. Houve falhas na autorização, porque nós sabemos, nesse acidente, a aeronave caiu por falta de combustível. O controlador de tráfego aéreo que autorizou o plano de voo, o controlador de tráfego aéreo que aceitou o plano de voo do outro país, eles cometeram alguma infração de tráfego aéreo no que se refere à autonomia da aeronave? Momentos que antecederam o pouso, na verdade, a queda da aeronave chapecoense, o controlador de tráfego aéreo deu uma instrução para que a aeronave fizesse uma espera devido a uma aeronave à frente com prioridade para pouso. Essa espera que foi instruída pelo controlador de tráfego aéreo foi a causa do acidente. Quando o controlador instrui a aeronave a esperar cometer alguma infração de tráfego aéreo, o piloto poderia solicitar uma outra instrução. Eu não consigo desvendar esse acidente se não antes passar pela aplicação e interpretação das regras de tráfego aéreo. Fica aqui como exemplo, tá? O voo da noiva. Só uma coisa interessante, todos esses acidentes aqui, eu tenho no YouTube uns comentários rápidos, vídeos, aulas, e eu vou deixar na descrição desse vídeo. Então, esse voo da noiva também muito interessante no que se refere à interpretação das regras de tráfego aéreo. Então, um piloto decola da zona oeste de São Paulo, um piloto de helicóptero, levando a noiva para casar num sítio, em determinada região aqui de São Paulo, por acaso uma região de serra. E quando o piloto decora o piloto, a cinegrafista do evento, a noiva, que era surpresa, o noivo não sabia que a noiva ia chegar de helicóptero, era um fator surpresa, junto com o irmão da noiva. Então, 4 pessoas um helicóptero Robson 44. A aeronave decola em condições meteorológicas totalmente favoráveis, vocês vão ver no vídeo que eu vou apresentar, e durante o voo, as condições meteorológicas vão se degradando, deteriorando, e a gente percebe que as regras de voo são alteradas, de voo visual para voo por instrumentos, vocês vão ver isso no vídeo. E depois o piloto se desorienta e a aeronave cai, matando todos os ocupantes. Esse exercício, na verdade, esse vídeo, esse caso, que eu tive a oportunidade de trabalhar também como assistente técnico, tem também um apelo das regras de tráfego aéreo. O piloto voou de acordo com as regras de tráfego aéreo, as condições meteorológicas eram favoráveis ao voo visual, ou o piloto deveria tomar outra providência? Então, nesse acidente, é também um acidente que nós precisamos fazer uma avaliação das regras de tráfego aéreo. Além do mais, perito aeronáutico, esse curso, ou essa abordagem, esse módulo, é no processo de ensino-aprendizagem. Como eu fiz muitas defesas de infração de tráfego aéreo, ao conversar com o piloto que cometeu a suposta infração, nós vimos que muitas vezes o piloto cometeu essa infração por ignorância, não de má fé. Claro que ele precisa ser responsabilizado. Não houve má fé, né? Mas ele desconhecia as regras. E nós sabemos, eu tenho uma crítica sobre a formação dos pilotos e também dos controladores no Brasil, que é feita, a gente vê isso no Princípios e Fundamentos
desse curso sobre o processo de ensino-aprendizagem. O aluno controlador, o aluno piloto, estuda as regras de tráfego aéreo num nível muito superficial. Ele precisa alcançar um nível mais profundo, que é o nível de compreensão, aplicação, síntese, análise, e muitas vezes o piloto realmente comete uma infração, não por desconhecer as regras. Ele conhece as regras, mas no nível muito superficial de conhecimento, de decoreba, e não permite que ele tenha um conhecimento mais profundo e, às vezes, se depara com situações que o conhecimento das regras no nível de conhecimento é insuficiente para ele solucionar um problema. Ele precisaria ter um conhecimento no nível, conforme eu falei, compreensão, análise, ciência e assim por diante. E ele acaba, né, respondendo por um acidente. Eu não posso entender que no ano 2025 um controlador de tráfego aéreo ou um piloto não tenha como avaliação estudos de caso. A avaliação ou aprovação da banca resume-se a perguntas com múltiplas escolhas. Confesso, esse sistema de ensino, esse método de avaliação é insuficiente para a realidade que os controladores e pilotos vivem. Então, no nosso curso, nós vamos fazer algumas análises, no módulo de análise de infrações, casos reais em que eu trabalhei, e a gente vai ver como é que eu interpreto uma norma, como que a norma ela é aplicada e como é que as autoridades aeronáuticas, no caso a JJE, a junta, né, que faz ali o estudo, o processo administrativo, a aplicação das penalidades, como é que a junta trabalha, qual é o raciocínio dela, para que nós possamos até mesmo nos defender e mais ainda, aprender regras de tráfego aéreo de uma forma mais profunda. E aí nós vamos trabalhar com a hermenêutica jurídica, que a hermenêutica jurídica é a arte e a ciência de interpretar leis. Nesse caso, eu vou usar essa concepção para interpretar regulamentos de tráfego aéreo. Muitos pilotos precisariam conhecer esta abordagem e vão realmente reconhecer as suas necessidades. E também eu chamo de direito preventivo. Muitos pilotos, se conhecessem as regras de tráfego aéreo de uma forma mais profunda, teria ali uma prevenção, não cometeria várias infrações de uma forma ignorante, ou seja, desconhecendo. Então, nós trabalhamos também com o direito preventivo. E eu não posso acreditar que um piloto privado, com uma carga horária de 40 horas, consiga entender regras de tráfego aéreo dentro da realidade que ele vai viver. Infelizmente, ele acaba cometendo algumas infrações e podendo desembocar até mesmo em crime. Então, o nosso módulo, eu entendo que seja também um direito preventivo, onde preparamos os profissionais que vão aplicar o regulamento para que não sofram consequências administrativas nem consequências jurídicas. Quais são os profissionais? Esse curso ou esse módulo serve para vários profissionais, tanto da comunidade jurídica quanto da comunidade aeronáutica. Então, temos aí os controladores de tráfego aéreo, pilotos, advogados, mecânicos e assim por diante. Embora esse módulo, esse curso não seja aplicado à infração administrativa na esfera da ANAC, o raciocínio que nós aplicamos aqui pode também ser utilizado. Por isso nós entendemos que alguns mecânicos ou quem não é ligado, o profissional que não é ligado diretamente às regras de tráfego aéreo, uma outra área relacionada à aviação, pode se valer da nossa concepção também, tá bom? Então fica aí advogados, pilotos, controlador, comissário, DOV e assim por diante. Aqui só a título de exemplo. Tá bom? Acabamos o nosso bate-papo de hoje. Se você quiser mais informações sobre o nosso curso de perito ou infração de tráfego aéreo, você pode fazer parte do grupo do professor Calazans, onde nós vamos passar informações mais detalhadas. Lembrando que no canal do YouTube há vários vídeos
gratuitamente, e nós vamos disponibilizar o link de algumas aulas que nós falamos aqui para que você tenha noção do que é que nós estamos falando e que nós vamos tratar no nosso curso de infração de tráfego aéreo. Ative o sininho, na realidade se inscreva e ative o sininho para receber novos conteúdos, sempre fazendo os 3 Cs, curtindo, compartilhando e comentando. Também os nossos contatos, calazans.daniel@gmail.com, nosso e-mail e o nosso telefone que é Zap, 5511-98693-6733. A sua atitude define a sua altitude. Voe alto, estude com o professor Calazans. Para mim, professor Calazans, será sempre um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.